Meus queridos, muito boa noite. Estamos aqui retornando, né? Dando continuidade. Estamos falando sobre proporcionalidade, né? Demos aí os conceitos, falando sobre a questão da grandeza diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. E a galera aí sintonizada, a galera aí de Dom Inocêncio, a galera aí de Guaribas, Gerumênia, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, São Francisco do Piauí. Então, um abraço aí especial aí para vocês que estão conectados aqui no nosso canal Educação. Então, quem estava aí no primeiro momento, dei várias dicas sobre essa parte aí de proporcionalidade. Agora vamos continuar aqui, né? Olha aí, olha ele. Continuando essa parte aí de regra de 3 simples. Beleza? 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Olha aí as escavadeiras. Então, quem estava aí no primeiro momento, primeira coisa que eu disse para vocês foi o quê? Analisar se as grandezas, elas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais. Foi isso quem estava aí no primeiro momento. E, logicamente, a gente tem que ver quem são as grandezas, né? Para a gente poder analisar. Então, vamos anotar aqui quem são as grandezas. Nós temos aqui as escavadeiras. Não é isso? É uma grandeza aqui, né? Escavadeiras. E a outra grandeza é a quantidade de areia. Beleza? Então tá aí. Olha aí, Gabriel. Muito bem. E agora vamos começar a colocar as informações aí da questão. 3. Transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos, né, Gabriel? Eu vou precisar de quantas escavadeiras? Beleza? Gente, aí tu faz aquela perguntinha, tu conversa com a questão. Mais areia para a gente transportar. Eu vou precisar de mais escavadeiras ou não? Mais, na verdade, né? Mais areia para transportar. Então, se eu vou aumentar a quantidade de areia, eu também tenho que aumentar a quantidade de escavadeiras. Beleza? Aí você faz, ó. 3 está para x, assim como 200 está para 1.600. Beleza? Simplificando aqui, ó. Esse dos 2 zero vai embora com esse 2 zero. Fazendo os meios pelos extremos, fica 2x é igual a 48. X vai ser igual a quanto? A 24. Beleza? Então, nós vamos precisar aí, né, Gabriel? Galera aí de São Pedro. 24 escavadeiras.
Não é verdade? Então lembra de dividir corretinho aí. Galera aí de São Pedro do Piauí. Olha aí. Outro detalhezinho aqui, que eu até trouxe para esse exemplo aqui, que foi essa quinta questão. Um aparelho, ele consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas? Então, o primeiro detalhe que eu quero que vocês observem, que ele fez uma relação aí com a quantidade de hectares e minutos. Mas a pergunta que ele está fazendo aí é em horas. Então ele já está perguntando em horas. Eu tenho que deixar o quê? Todo mundo aonde? Na mesma unidade. Então fica ligadinho com isso aí. Como assim, professor? Tá aí, ó. Vamos supor que tá irrigando aí, né? Então, eu lembro até muito da minha infância. Meu avô, quando era vivo, ele plantava muito alface, verduras, cheiro verde. E eu lembro que eu ficava tirando lá com ele esses alfaces, né? Ligava essa coisa de irrigação, né? E ficava aí girando para depois tirar a colheita aí, né? Aí, tinha um certo tempo, depois a gente desligava lá, para a gente poder tirar alface, rúcula, cheiro verde. Eram vários e vários hortaliças. Agora, como eu disse, né? A quantidade de hectares e minutos. Então, bora falar o que tem que lembrar. Olha aí. Essas são as nossas duas grandezas. Só, meu amigo, o detalhe nessa questão é que um está em minuto e o outro está em hora. Isso não pode acontecer. E o que é que eu vou fazer? 2 horas. Olha aí. 2 horas é o quê? 120 minutos. Então, eu não vou botar lá, né, o 2. Eu vou botar ali o 120. Ah, professor, agora eu entendi. Aí, como é que vai ficar? Fica. Aqui, ó, vai ser o que a gente vai trocar por 120 minutos. Quanto mais tempo, mais hectare a gente vai irrigar. 2 está para x, assim como 40 está para 120. Aí fica 40x é igual a 2 vezes 120, fazendo aqui, ó, os meios pelos extremos, que fica x igual a 2 vezes 3, né? Cortou aqui, né? O 0 com 0 e o 12 com 4, que é 3. Que dá aí 6 hectares. Muito bem, Gabriel. Então, logicamente, se eu aumentei a minha quantidade de tempo, logicamente eu vou irrigar mais hectares. Beleza? Agora, olha aí. Mais um envolvendo essa parte de regra de 3. Vou dar aí 2 minutinhos na tela para a questão 6.
Vamos analisar essa regrinha de 3, né? Olha aí. Gente, a questão diz assim, ó. 3 caminhões, eles carregam o quê? 250 metros cúbicos de areia. Se eles vão levar 7.000 metros cúbicos, eles vão precisar de quantos caminhões? Então, se você aumentar a quantidade de areia, logicamente, nós vamos ter que aumentar a quantidade de caminhões. Então, isso quer dizer o quê? Que essas grandezas, né, Gabriel, galera aí de São Pedro do Piauí, são o quê? Diretamente proporcionais. Maior quantidade de areia, mais caminhões nós vamos precisar. Beleza? Diretamente proporcionais. Montando aí, ó. 3 está para X, assim como 250 está para 7.000. Aí fica 250x é igual a 3 vezes 7.000. 250x igual a 21.000. Dividindo aí, ó, fica quanto? X igual a 84. Muito bem aí, quem encontrou o valorzinho aí de 84 caminhões. Beleza? Que está aí na letra E. Agora vamos partir para umas questões. E é o corretíssimo, né, André? Nós vamos logo simplificar as questões aqui antes de a gente multiplicar, porque senão fica um número muito grande, muito alto, principalmente quando a gente for entrar na parte aqui de regra de 3 composta. Beleza? Então, primeira questão aqui, eu vou resolver umas, dar um tempo para vocês fazerem outras aí, e vamos para cima e vamos gabaritar todas aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, analisar a quantidade, as grandezas. Uma roda, ela dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela dará em 28 minutos? Então, vamos lá. A quantidade de volta. E aqui é o tempo. Beleza? Aí disse, ó. Ele dá 80 voltas em quanto tempo? Em 20 minutos. Se eu aumentar meu tempo, que aqui é 28 minutos, vai dar quantas voltas essa roda aí? Não é isso? Qual é a pergunta, Gabriel? Maior o tempo, maior a quantidade de voltas. Então, isso quer dizer o quê? Que estas duas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Aí fica 80 está para X, assim como 20 está para 28. Eu só posso ir simplificando? Meu amigo, você deve fazer isso. Eu posso cortar logo esse zero com esse zero daqui. Eu posso até fazer logo os meus pelos extremos. Bora fazer os meus pelos extremos. Fica 2x é igual 8 vezes 28, né? Quanto é que dá 8 vezes 28? 224. Não é isso? Divide isso aí por 2. É igual a 112 voltas. Olha ele. Então, é a quantidade de voltas.
Beleza? Deu certo aí? Galera aí de São Pedro do Piauí, 112 voltas, né? Que é dividindo 224 por 2. Olha aí. Agora, vou dar aí 2 minutinhos aí na tela, muita atenção nessa questão, para a questão 2. Né? Eu disse para ter muita atenção. Por que você falou isso aí? Por conta de você analisar as grandezas, se elas são diretamente, se elas são inversamente proporcionais. Então nós temos aqui, ó, nós temos as duas grandezas, que são os eletricistas e nós temos aqui as quantidades e o tempo, que estão em dias. 8 eletricistas, eles conseguem fazer o quê? A instalação de uma casa em 3 dias. Exatamente, né, Gabriel? Quantos dias eles levarão, vou chamar aqui de X, né? Quantos dias eles levarão para fazer, no caso, 6 eletricistas? 6 eletricistas. Então, qual a atenção que eu queria que vocês tivessem aqui? Se eu tenho menos eletricista para fazer essa instalação, logicamente eu vou demorar mais tempo. Não é isso? Então, eu vou diminuir a quantidade de eletricistas, mas o meu tempo ele vai aumentar. Porque aqui são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, o que é que tem que lembrar na hora de montar a questão? Eu boto aqui normal, 8 está para x ou para 6. Agora, lá a outra grandeza eu tenho que inverter. Assim como x está para 3. Beleza? Faz aqui os meios pelos extremos.
6x é igual a 24, porque é 3 vezes 8. X é igual a 4 dias. Então, observa que a tua resposta aumentou a quantidade, né? Então, essa atenção que eu quero que vocês tenham na hora das questões. Porque senão, amigo, só se eu não invertesse, meu amigo, você ia encontrar outro resultado. E estaria errado, logicamente. Olha aí. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Então, quem é as duas grandezas aqui? Bora anotar. É a quantidade de pedreiros e o tempo que é em dias. Quantidade de pedreiros e o tempo que é em dias. Não é não? Aí tu bota, ó, 6 pedreiros. Eles constroem uma parede em 8 dias. Ele quer saber de novo, né? A quantidade de dias, né? Que 3 pedreiros vão levar para fazer essa mesma parede. Gente, agora a perguntinha para vocês. E a partir daqui, vocês não vão esquecer mais. Se eu tenho menos pedreiros, eu vou levar mais dias. Gente, pedreiros, pintor, eletricista, sempre as pessoas que são os trabalhadores, toda vez que ele relacionar com o tempo, o dias, meses, horas, minutos, o que for, sempre essas duas relações, essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Tu não perde nem teu tempo. Tu já sabe que elas são inversamente. Jamais você vai pensar que elas são diretamente proporcionais. Como é que eu tenho menos pedreiros? Eu vou levar menos dias. Sempre. Nunca muda. Pedreiro, eletricista, pintor. Deixa eu ver outros nomes que eu gosto de colocar. Mestre de obra. Relacionou essas pessoas que são os trabalhadores com o tempo, trabalhador e tempo. Isso, logicamente, as pessoas têm essa mesma proporção. Jamais. Como é que pode ser diretamente, Gabriel? Se tu tem menos pessoas lá na obra, vamos supor, tem 6 pedreiros. Eles levantam a parede em 8 dias. Não, mas agora não é mais 6 agora, só é 3. Eu diminui a quantidade. Meu amigo, o serviço vai aumentar. Então, se eu diminuir a quantidade de pedreiros, vai aumentar meu tempo. Beleza? Então, eu diminuir a quantidade de pedreiros, o meu tempo ele vai aumentar. Então, isso quer dizer o quê? Que são grandezas inversamente proporcionais. Lembra daquele detalhe, ó. 6 está para 3, assim como o x está para 8. Inverti ali, né? Faz os meus pelos extremos. 3x é igual a 48. Quanto é que vale aqui o x? 48 dividido por 3, que é
16 dias. Então, ó, aumentou e foi muito, né? Aumentou aí a quantidade de dias. Beleza? 16 dias. Agora fica ligado aí, né? Não vai vacilar, não. Uma fábrica, ela engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Então, vamos... Primeiro passo, que foi que eu disse? Escrever quem são as grandezas. São os aqui, ó, os vou botar aqui os refrigerantes. E aqui é o nosso tempo. Beleza? Aí vamos começar a completar a nossa tabelinha. 3.000 refrigerantes. Eles demoram 6 horas para engarrafar. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Depois de montar a sua tabelinha, você vai analisar se elas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais. Então, mais refrigerantes é mais tempo, meu amigo. Meu amigo, é mais coisa para embalar, para engarrafar. Então, 3.000 está para 4.000, assim como 6 está para x. Simplificando aqui, ó, esses 3 zeros, vai embora com esses 3 zeros. Fazendo os meios pelos extremos, 3x é igual a 24. O x é igual a quanto? A 8 horas, que é 24 dividido por 3. Beleza? Então, observa que eu não mudei nada aí. Não troquei, não inverti, porque são grandezas diretamente proporcionais. Olha aí, quinta questão. 2 minutinhos na tela para a quinta questão.
Primeiro passo, vamos anotar as grandezas. Quem são? Os marceneiros e o tempo. Marceneiro e o tempo. Então, 4 marceneiros, eles fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias, que é o tempo aqui, né, que é em dias, 9 marceneiros fariam o mesmo armário. Então, o que eu falei para vocês lá, nas questões anteriores. Marceneiro, pedreiro, eletricista, pintor, qualquer um tipo de trabalhador que ele relacionar com o tempo, sempre vão ser o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Então, eu aumentei a quantidade de marceneiros, logicamente eu vou o quê? Vai diminuir a quantidade de dias. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal. Eu lembro quando foi inversamente, logicamente vamos inverter. 4 está para 9. Assim como x está para 18. Fazendo os meios pelos extremos, fica 9x é igual a 72. X igual a 8 dias. Beleza? Então aí eles vão demorar 8 dias para concluir este armário. Sexta. Olha aí. Nós temos ali, vamos analisar. Quem são as grandezas? São os operários. Olha como começa a ficar fácil. E nós temos aqui o tempo. Como começa a ficar fácil. Ele fala, ó, 30 operários, eles constroem essa casa em quanto tempo? 120 dias. Em quantos dias, que é o X, 40 operários construiriam essa casa. Então, observa agora, né? Ó, operários e tempo, né? São os trabalhadores. E o tempo sempre vão ser o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas, de operários, a quantidade de tempo ela vai o quê? Diminuir. Aí, bora lá, ó. 30 está para 40. Vou inverter ali, ó. Assim como x está para 120. Esse zero vai embora com esse zero. Fazendo aqui, ó, os meios pelos extremos. Fica 4x é igual a 360, que é 120 vezes 3. X é igual a 90 dias, que é 360 dividido por 4. Beleza? Próximo. Agora, observa aqui outro detalhezinho aqui na 7ª questão. Beleza? Então, vou dar aí 2 minutinhos na tela e eu quero que vocês tenham muita atenção nessa questão aqui também.
Bora lá, né? Então, qual foi a atenção que eu queria que você tivesse nessa questão aqui? Observa que eu até tinha feito uma questão lá no comecinho da aula, na primeira aula, que as grandezas têm que estar o quê? Na mesma unidade de medida. Beleza, professor. Ele me deu aí, ó, uma torneira, ela despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Não é verdade, Gabriel? Nós temos aqui a quantidade de litros. Essa é uma das grandezas. E a outra é o tempo. Beleza? Então, 50 litros, eles demoram quanto tempo a torneira? 20 minutos, Gabriel. E agora, para ele despejar 600 litros, nós vamos demorar quanto tempo? Montamos aí a nossa... Aumentar a quantidade de litros, o meu tempo também vai aumentar. A torneira vai levar mais tempo para derramar essa quantidade de litro, Gabriel. Então, 50 está para 600, assim como 20 está para X. Beleza? Posso simplificar esse zero com esse. Fica 5x é igual a 20 vezes 60, que dá 1.200. Então, quer dizer o quê? Dividindo aí, 1.200 dividido por 5, quanto é que dá? 240 minutos. Beleza? 240 minutos, Gabriel. É a nossa resposta. Mas, fique ligado, que ele quer saber isso aí em horas. Só como é que eu vou transformar 240 minutos para hora? Muito fácil. É só você pegar o 240 e dividir por 60. Simplificou. Isso quer dizer o quê? Que eles vão levar o quê? 4 horas para despejar toda essa água da torneira. Olha que questãozinha interessante envolvendo essa parte aí de regra de 3, Gabriel. Então, pessoal, mas você encontrou, eu encontrei uma resposta em minutos, porque minha unidade está lá em minuto. Depois é que eu transformei. E para me transformar, lembra que uma hora, eu sei que vocês sabem, todos nós sabemos que uma hora tem o quê? 60 minutos. Isso todos nós sabemos, todo mundo mexe com o relógio, hora para acordar, tudo, todo mundo sabe, todo mundo tá ligado. Não é isso aí, Gabriel? Então, galera aí de Dom Inocêncio, Gerumênia, Queimada Nova, galera aí de São Pedro do Piauí, São Francisco do Piauí,
Então, hoje nós fizemos aí uma bateria de questões de regra de 3. Simples, né? Na nossa próxima aula, vamos falar de regra de 3 composta, que também é muito cobrada nos vestibulares, na área também de concurso público. Você que vai fazer o Enem, você que vai prestar concurso público, tem até alguns editais que estão abertos. Gente, essa parte de regra de 3, essa é muito importante. Eu vou fazer o tribunal, fazer INSS. Essa parte de regra de 3 ela é muito importante. Não se tratando somente no Enem. Já pensou você cursando sua universidade já concursado? Não tem coisa melhor no mundo, não. Então, esse conteúdo é muito importante. Beleza? Então, queria mais uma vez agradecer essa participação imensa aí de vocês. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.